está chegando, seja muito bem-vindo. Esse é o Entre Fatos de hoje. Vamos. Chegou meu companheiro de live aqui. Aô, Seja beleza? bem-vindo, meu cara. E aí, Ricardo, tudo bom? Nessa sexta-feira mais fria em Curitiba? Sexta-feira mais fria, agora exatamente marcando pelo menos aqui 11 graus, né? Mas aquela sensação térmica terrível de muito menos. A Sensação sensação térmica de muito menos. quase zero. Quase zero. Próxima semana vai chegar quase zero, né? A você que está chegando, seja muito bem-vindo. Este é o Entre Fatos e hoje o tema é as principais notícias políticas da semana. E para me ajudar nessa live, o meu companheiro aqui, ó, companheiro de todas as sextas-feiras, o Diogo Tavares. Seja bem-vindo novamente, meu caro. Valeu, Ricardo. Vamos conversar aí sobre alguns acontecimentos da semana, que tem alguns acontecimentos internacionais interessantes também, né? Exatamente, muita coisa. E já vamos agradecendo aqui nosso apoiador. Mostra a canequinha de novo, ó. Aqui, ó. Aí, ó, caneca do Entre Fatos, que quem nos proporcionou foi a Links Personalizados, que é uma galera, uma loja, um, um centro de auxílio a pequenos empreendedores que querem dar uns brindes maneiros para os seus clientes. Olha, você gostou da minha arrumada, assim, da minha aumentada na autoestima da Link Personalizados? Porque é exatamente isso que eles fazem. Eles proporcionam aos empresários é, a opção de dar brindes legais como esse daí que o Diogo acabou de mostrar. Eles Legal. fazem canecas, fazem balas, fazem um monte de coisa maneira e você pode entrar em contato pelo Instagram e pedir uma caneca, ó, com a logomarca da sua empresa ou a logomarca da sua loja. Eu vi por aqui a doutora Cláudia. Aí, doutora Cláudia, com a logomarca do seu consultório. Também tem balinhas, eu não sei se dentista daria bala para os seus pacientes, Eu acho que mas não, né? também, também tem balinhas, tem um monte de coisa bem legal que pode ser dados aos clientes na links personalizados. Diogo, vamos embora que hoje tem muito papo e pouco tempo? Vamos embora. Deixa eu tirar o fone aqui que o fone desligou. O fone desligou. Tá me escutando bem, né? Tô te ouvindo sim. Pode ir conversando aí que eu tô te ouvindo. Ah, então tá funcionando normal. CPI da Covid. CPI da Covid é o nosso primeiro assunto. A CPI tá aquela doideira, né? Essa semana o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, ele realizou na quarta-feira, né, a leitura do requerimento que prorroga o funcionamento da CPI, a CPI que está rendendo, passou tão rápido, a duração é 3 meses, né, Diogo? Isso. Pois é, Passou passou tão rápido rápido. e agora vai ter a prorrogação. E tem muito trabalho, né? Inclusive, alguns dos assessores da CPI pediram ajuda à PF agora para analisar 2 terabytes de documentos agora durante o recesso parlamentar. Eles vão entrar, tanto a Câmara quanto o Senado entram em recesso parlamentar agora e volta só no dia 3 de agosto. Então, da próxima semana até a semana do dia 3 de agosto, assessores da CPI pretendem analisar aí 2 terabytes de documentos sobre as questões de compras de vacina, enfim, documentos que estão envolvendo os casos da CPI. É documento pra caramba, se a gente pensar que não sei quantos kbytes aí dá um documento de Word, PDF, enfim, esses documentos que a gente costuma a salvar, 2 terabytes é bastante coisa, né? É muita coisa e por isso a CPI terá que ser prorrogada por mais tempo, que está rendendo, né? Está rendendo. Hoje teve a notícia do Pazuello, que o Pazuello teria começado a negociar a Coronavac com intermediários por um preço 3 vezes maior. Essa semana a gente também teve depoimento de integrantes de empresas, que foi muito importante, muito interessante. Teve o da Davat, né, o Cristiano Carvalho, que afirmou que o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, insistiu, passava mensagem, passava um WhatsApp toda hora
para ele para falar sobre essa compra da vacina e que pediu um comissionamento. Ele falou com essa palavra mesmo, pediu um comissionamento. A, o nosso amigo aqui, o Roberto Dias, do Ministério da Saúde, ele fez ao contrário, né? Que ali a Pfizer ficava mandando mensagem para um lado e ele mandando para o outro, para outra empresa. Foi interessante essa afirmação, essa revelação do Cristiano Carvalho, né, Diogo? O que mostra é que, de fato, aquilo que a gente já vem discutindo há algumas semanas, a CPI vem mostrando que o governo preferiu negociar com atravessadores, quando podia negociar oficialmente com as principais distribuidoras, né, as produtoras das vacinas. E a CPI até que, eu não sei se você sentiu a mesma coisa, Ricardo, mas até na mídia ela está um pouquinho morta, já está com um clima de recesso, né? Até fui pesquisar agora há pouco sobre algumas informações mais detalhadas da CPI. A gente tinha sites lá cujas principais informações eram o relógio Rolex que o Rogério Rosso estava usando no valor de R$ 108 mil, as confusões que aconteceram ali na CPI, o senador Bolsonaro trocando farpas com o Renan Calheiros. Então, já está com clima de bate-boca e pré-recesso, né? Mas a participação do Cristiano Carvalho, que é representante da Davat, foi importante, né? Ele teve algumas revelações, ele falou, inclusive, desse comissionamento, que nada mais é do que uma propina, e importante ressaltar que ele citou, no momento eu anotei aqui, que essa proposta de comissionamento saiu do grupo do Blanco, que é do general Castelo Branco. Então, assim, vai revelando, aos poucos vai se revelando o envolvimento de militares nessa intermediação, nessa opção que o governo tomou por negociar com intermediários, coisas que vão minando, né, certas defesas do governo, essa base, essa tentativa de presidencialismo plebiscitário, com um pouco de base no Exército, que seria uma instituição um pouco mais reconhecida ou supostamente mais séria, que os brasileiros ainda confiam, vai minando, né, essa base do governo Bolsonaro e vai trazendo informações muito importantes. E, assim como alguns governistas tentaram dizer que nunca houve nenhum repasse, nenhuma negociação, nunca houve nenhum repasse do governo para essas empresas, os oposicionistas, por outro lado, destacaram que não houve por conta da CPI. Então, a CPI foi muito importante, né, para, de certo modo, frear essas negociações com atravessadores. E a CPI está tendo um processo importante, inclusive, para acelerar. Depois a gente pode ver que depois que começou a CPI, houve processo até de aceleração, né, da imunização da população. E essa imunização vem dando resultados importantes. A gente já tem aí cidades anunciando que não tiveram mais casos de morte por Covid, Florianópolis essa semana, alguns estados também já anunciando. Então é super importante, né, que esse processo de aceleração da imunização aconteça. É bem interessante mesmo. E teve também o depoimento da técnica da empresa da Precisa, a Emanuela Medrades, que ela num dia falou que não ia responder, ia reservar o direito de não responder, né? De não aquele habeas corpus preventivo que o STF deu para ela não fazer provas contra ela mesma. E depois ela mudou de postura no outro dia e falou tudo que perguntaram para ela, falou, entrou em contradições. Ela falava alguma coisa e entrava um vídeo e mostrava contradição na cara, assim. Essa CPI tá muito, muito engraçada em certo ponto, que a pessoa fala uma coisa, entra um vídeo no mesmo minuto mostrando que não é bem aquilo, né? E deixou muito claro que tem muita coisa a ser esclarecida também nessa parte da Precisa Medicamentos, né? Uma coisa que dá para destacar é que quanto a tecnologia nos ajuda nessa questão de transparência, né, Ricardo? Porque ali a pessoa, hoje em dia, quem imaginaria isso há anos atrás, né? A pessoa fala algo e imediatamente a gente pode colocá-lo em contradição com fatos, né? Com um documento de vídeo, algo gravado. Então, como a tecnologia, é o exemplo de como a tecnologia pode ajudar nos processos de transparência na política, no judiciário, enfim, para estabelecer justiça no país. É interessante que a gente sempre destaca assim o quanto pessoas que tendem a ter uma postura extremada nas redes sociais
quando eu vou para o mundo real, na CPI, lidam com pessoas reais, elas acabam se mostrando estremecidas, né? Não são aquelas mesmos bravatos, aqueles leões das redes sociais, quando chega no mundo real ali, vê que o negócio é diferente, né, cara? E acaba entrando em contradições, vê que não é assim, não dá para mentir sem fontes, não dá para falar as coisas sem ter as fontes, sair mentindo de qualquer jeito, você pode ser desmascarado, desmentido ao vivo ali na CPI. Eu vi a coisa, a CPI que tá sendo melhor que muita série da Netflix. Eu vou falar isso, não a Nem o Netflix melhor, pegou a nem o gente. melhor roteirista da Netflix pensaria muito das histórias que estão acontecendo ali, né? Exatamente. Diogo, outro assunto que balançou o mundo político essa semana, balançou de certo modo pela repercussão, foi o superfundo eleitoral, que semana passada a gente estávamos falando sobre o assunto, né? Aqui no Entre Fatos, e essa semana, como se estivessem vendo a gente, agora colocaram em votação a LDO, que já estava sendo pautada para ser votada, mas colocaram esse superfundo, o fundão. O texto aprovado lá no Congresso é que vai prever um déficit de 170 bilhões para o orçamento do fundo eleitoral ampliado. Uhum. E o fundo. Estamos bananando aqui. Vai ter um déficit de 170 bilhões para o orçamento Orçamento. e o fundo foi ampliado de 2 para 5,7, Diogo. É surpreendente esse aumento? O Brasil está em crise? O que está acontecendo, Diogo? Pois é, os deputados acabaram que praticamente triplicaram o valor do fundo, o fundo financiamento público de campanha, né? O fundão que nós falamos aqui na semana passada com o professor Fernando Zelinski. E nós chamamos atenção na semana passada, falamos das fontes de financiamento, que o Brasil ainda acabou com o financiamento privado de campanha, ou seja, que empresas financiam campanhas, mas nós temos ainda a opção do financiamento próprio, que favorece as pessoas mais ricas a se autofinanciar na política. Falamos também do financiamento de pessoa física, que então é, veio a substituir, ele já existia, mas veio dar uma opção até para que empresários que doavam como empresa, ou empresas que doavam por seu CNPJ, empresários podem continuar doando via a sua pessoa física. Né? A gente comentou aqui de algumas figuras no estado do Paraná que melhoraram o seu Prolabore para conseguir doar mais dos seus dividendos à campanha. Mais interessante que, de fato, parece que o fundo público ele se tornou o principal elemento de financiamento de campanha e os partidos políticos agora entraram nessa disputa até por melhorar esse fundo. E eu avalio de duas maneiras, Ricardo. Eu acho que pela divisão, a maior fragmentação do sistema partidário ali na Câmara, houve também uma maior fragmentação desses fundos e a redução dos fundos para alguns partidos médios que tinham uma participação maior antigamente, como o MDB, o PSDB. E agora, com o crescimento do PSL, o PSL entrou na jogada, se tornou ali o maior partido, e essa fragmentação, esses partidos se tornaram partidos ali da mediana, né? Não temos mais praticamente partidos grandes no Brasil, aquelas bancadas de 90, 100 deputados, se fragmentou bastante, e como a divisão do financiamento público é feita mediante a proporção das bancadas, esses partidos ali do Centrão e esses partidos que antigamente eram mais favorecidos, acho que buscam agora uma melhor participação nesse fundo, aumentando o valor, né? Mas quem se beneficia mais, curiosamente, é o PSL e o PT, que juntos, vão somar aí 600 milhões desse fundo. Mas, curiosamente, o PT votou contra, né? Eu até anotei aqui, basicamente, MDB, Democratas, PL, PP, PSC, PSD, PSDB, o próprio PSL, o PTB, enfim, basicamente o Centrão votou a favor desse fundo triplicado, e os partidos de oposição, somado ali PT, PCdoB, PDT, somando ainda o Podemos, o Novo, que tem uma pauta histórica ali, digamos assim, contra o financiamento público, votaram contra, né? Foram 278 votos a favor e 145 contrários na Câmara dos Deputados, e já foi votado no Senado essa LDO com 40 votos a favor e 32 ao contrário.
Então, assim, já foi aprovado, praticamente, nós teremos que lidar com esse fundo triplicado, no momento em que o país vive dificuldades econômicas, né? A gente tem ali uma pandemia para resolver, questões para financiar. Junto nessa LDO veio o reajuste do salário mínimo, que não vai ter um aumento real, de fato. A gente vive aí uma inflação galopante, principalmente nos alimentos, né, Ricardo? Ontem mesmo eu vi uma reportagem da Rede Globo que entrevistando uma senhora fazendo compras no mercado, ela disse que não sabia mais o que comprar, que eles estavam fazendo uma reportagem sobre a inflação nos alimentos, né? E ela não sabia mais o que comprar com o pouco que ela ganha, com o salário mínimo não está dando mais conta de fazer compras no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, de várias dificuldades que a gente tem, os políticos parecem que estão pensando, como sempre, em causa própria. Mas a gente tem coisas que podem piorar ainda, porque a gente teve a discussão, eu estava até lendo agora há pouco no Congresso em Foco, a discussão da PEC do voto impresso, que traz consigo outros penduricários, que os deputados foram lá, pegaram uma PEC que versa sobre a não realização de campanhas em datas próximas de datas comemorativas e emendaram ali a tentativa de aprovar a pauta do presidente Jair Bolsonaro do voto impresso, ali também de discutir o sistema eleitoral, né, a tentativa de se aprovar o Distritão, que é um sistema eleitoral que vem a criar algumas disfunções, né, na nossa representação, que hoje é proporcional, a personalizar ainda mais, a dificultar o acesso de novos políticos na Câmara dos Deputados, enfim, há uma coalizão de interesses aí que vem a tentar legislar sobre mudanças eleitorais muito importantes que pode, inclusive, mudar toda a dinâmica de recrutamento eleitoral. Exatamente. A gente tem aqui os resultados dessa votação, né, daqui da LDO, que foram 278 votos a favor, 145 contra e uma abstenção. A abstenção, Diogo, Toninho Vancher, do PROS, ex-prefeito aqui do Rio Grande. Abstenção, para quem não faz ideia do que é abstenção, é diferente da pessoa não votar, né, Diogo? A pessoa que faltou não votou. A abstenção é o cara que tá lá, escolhe não escolher nenhuma das duas. Isso, ele escolhe não se posicionar, diferente de obstruir, né, onde a pessoa tenta obstruir para que não seja válida aquela votação, o deputado tenta obstruir para que não seja válida, ou se abstém, não opina sobre aquela determinada pauta, não é a favor nem contra. Entre os que foram favoráveis à LDO estão Cristiane Iared, do PL do Paraná, também o ex-prefeito de Curitiba, Luciano Dutti, do PSB, o ex-prefeito de Pinhais, ex-petista, Luizão Goulart, que agora é dos Republicanos, estão ao lado, alinhados aos bolsonaristas Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis e Osmar Terra, do MDB. O da semana foi que alguns bolsonaristas que latiam contra o fundão votaram a favor, né? O PSL votou em peso, o Republicanos do Luizão, que você comentou, votou em peso a favor da LDO, o PL da Cristiane Yared votou em peso também, e a gente teve o Democratas votando em peso também. Engraçado que só o Kim Kataguiri lá no Democratas não votou a favor do novo fundão. Daqui a pouco é expulso. O Kim Kataguiri daqui a pouco é expulso de lá também. Daqui a pouco ele vai pro partido dele, que deve ser o novo. Ele tem que ir pro novo de uma vez. Já opositores a propostas incluem nomes conhecidos aqui do Paraná. A Gleice Hoffmann, do PT. O ex-prefeito de Curitiba, Gustavo Frutti. O sargento Faur, agora ele é PSD ou sempre foi? Ele era PSL, não era? Não, sempre foi. Também políticos como Rodrigo Maia, sem partido atualmente. Marcelo Freixo, que agora está no PSB, e o Molon também do PSB. A gente tem a lista aqui, Diogo. O Luciano Dutti, eu acho que foi um dos únicos do PSB que votou a favor. Exatamente, a gente tem a lista dos paranaenses, dos deputados paranaenses, como que eles votaram. Nomes que chamam atenção. A gente tem aqui Aline Isleutiges. É assim que fala o nome dessa senhora? Deve ser, da cidadã aí.
do PSL do Paraná aqui, né? Haroldo Martins, do Republicanos, Cristiane Aregui, Felipe Francischini, Felipe Barros, Giacobo, Luciano Dutti, Luiz Nishimori, Luizão Goulart, Paulo Martins. Paulo Martins votando a favor aí do fundão. Roman, do Patriota, Rossoni, o conhecido Rossoni, do PSDB do Paraná, Sérgio Souza e o Vermelho. O Vermelho votou também a favor. Esses são os nomes que votaram a favor. Algum deles, assim, chama atenção ou não? Não chama atenção porque a maioria deles o partido fechou questão a favor. Me chamou a questão o Dutti, que o partido votou contra e ele votou a favor. Né? O que me chamou a atenção é o Paulo Martins, o guardião dos bons costumes. Aí, Paulo Martins! É que esse pessoal, os bons costumes morais e os costumes deles, né? Que eles querem. Exatamente, o guardião os costumes que eles acreditam para os outros, né? Da moral e dos bons costumes, Paulo Martins. Para quem não sabe, Paulo Martins, ele apresenta o jornal na Jovem Pan, né? Jornal da Manhã da Jovem Pan, foi da Rede Massa, gritou bastante no impeachment contra tudo aquilo que estava lá. Aí agora, ó, votando no fundão. Isso aí, Paulo Martins. Também votaram não agora, ó. Aliel Machado, Diego Garcia, Enio Verri, Gleice Hoffmann, Gustavo Frutti, Leandre, Rubens Bueno, Sargento Faur e o Zeca Dirceu. Algum desse nome assim chama atenção? Não, pela orientação partidária também não. Eu acho que o Rubens Bueno Cidadania foi bem dividido, se eu não me engano. E o Diego Garcia, né? Eu acho que ele votou contra a orientação partidária. Ele é do Podemos, né? Acredito Podemos, se ele é do Podemos, o Podemos fechou contra. Fechou contra. Não votaram por algum motivo o Boca Aberta. Boca Aberta não votou por algum partido, ele é do PROS. Hermes Parcinello, MDB. Luísa Canziani. A Luísa Canziani também não. Pedro Lupion. Ricardo Barros também não votou. E Stefanes Júnior, do PSD, também não votou. E o Toninho, o nosso amigo Toninho, ele se absteve, né? Então, está gravado, está no diariodecuritiba.com, quem quiser dar uma olhadinha. Aí, quando você for votar para deputado, você vai lá dar uma olhada nessa lista. E dê uma olhada em outras listas também. Se não tiver no Diário de Curitiba, vai no Congresso em Foco, vai no Poder.360. Procure essas mídias e saiba como o pessoal está votando. Para depois... Ricardo, só uma observação, como esse tema ele é controverso, digamos assim, porque um dos principais defensores do financiamento público de campanha há anos atrás eram os partidos mais à esquerda. O PSOL, por exemplo, era um dos que mais defenderam esse tipo de financiamento. E eles, por uma ingenuidade, eu não sei, acreditavam que financiamento público vai financiar campanhas de partidos como nós, desfavorecidos e tudo mais, mas isso não acontece, porque financiamento público de campanha vai ter uma regra para distribuição e não vai ser o menos desfavorecido quem vai receber. Pelo contrário, eles vão tentar estabelecer critérios de desempenho para fazer essa divisão. E você incentiva, inclusive, que os partidos eles estejam cada vez menos preocupados, quando o financiamento é público, eles estejam cada vez mais incrustados no Estado, preocupados em criar áreas de clientelismo, e menos preocupado com a sociedade civil. Porque se ele tem que buscar financiamento na sociedade civil, financiamento privado, ele acaba se forçando a se preocupar mais, inclusive na hora de legislar, enfim, em diversas atuações. Agora, quando ele já tem garantido pelo Estado o seu financiamento, ele fica ali, tentando estabelecer base clientelista, a atuação dele vira ir atrás de emenda ao orçamento para mandar para determinado município. Então, a atuação do deputado fica cada vez menos preocupada com a sociedade civil, diferente do que as pessoas acreditavam, né, quando defendiam esse tipo de financiamento. E lembrar que os partidos políticos eles são estruturas de direito privado, e elas acabam se tornando praticamente estruturas paraestatais. Então, eles já dão como certo que vão ter um tipo de financiamento público e acabam virando até instâncias públicas, paraestatais, né? Deixam de ser aquelas
instâncias de direito privado que buscam apoio na sociedade, formar coalizões na sociedade, que inclusive prevê você formar coalizões de como é que nós vamos financiar a nossa campanha, quais grupos vão financiar nossas campanhas. Acho que o problema não está no financiamento privado, o problema está em estabelecer ou não um teto para esse financiamento privado, porque você permaneceu o financiamento por empresa ali, mas não estabeleceu um teto, a gente, sem estabelecer esse teto também, a gente fazer das campanhas uma Hollywood da vida, né? Você também não estabelece tempos menores para publicidade de TV e tudo mais, você acaba tornando a campanha uma bagunça, né? Mas acho que o financiamento privado com um teto ele deve ser importante sim, porque senão os partidos vão virar instâncias paraestatais, vão começar a criar partidos oficiais e vai se dificultar cada vez mais a renovação e que partidos de oposição acessem o governo. Vamos trazer o Fernando Zelinski, vamos problematizar essas partes aí, que agora que já tá ficando mais claro como será o financiamento, né? Já tem ali o dinheiro, a grana já foi fixada quanto será. Vamos esperar só as normas, assim, as regras, vamos chamar ele novamente. E na primeira entrevista, que foi semana passada, falamos sobre coisas técnicas. Na segunda, a gente vai falar um pouco sobre essas coisas técnicas também para delinear como será. E vamos problematizar isso aí, Diogo. Vamos colocar um monte de pergunta capciosa para ele, que ele gosta. A gente sabe. Estamos devendo uma caneca para ele. Estamos devendo uma caneca para todo mundo. Eu falei em Fernando, lembrei das canecas que devemos. Chamou a atenção com a foto do Rogério Ceni. Chamou a atenção que o PT e o Novo votando junto, né? Acho que essa é a única vez que eles votaram junto em alguma coisa. PT e Novo votando junto, Podemos também, né? Chama atenção a esse pequeno detalhe. Então, quem quiser mais informações, diariodecuritiba.com, isso está no destaque, hein? É só dar uma procuradinha, quer saber se o deputado votou a favor ou contra? Vai lá no diariodecuritiba.com e saiba mais. Diogo, quero furar um pouco o nosso roteiro, que a gente está com pouco tempo. A internação do Bolsonaro, Diogo. A internação do Bolsonaro na quarta-feira, que sentiu fortes dores abdominais, com obstrução intestinal, ele foi transferido para São Paulo após procurar uma ajuda ali no Hospital das Forças Armadas em Brasília, que ele sempre vai para lá, né? O Lauro Jardim, do Globo, ele chamou a atenção para uma coisa diferente. Ele chamou a atenção para como estava parecida a foto do Bolsonaro com um quadro que retratava Cristo, que retrata Cristo. O quadro é a Lamentação sobre Cristo Morto, pintado pelo italiano Andrea Mantegna, entre 1475 e 1478, acho que é o período barroco ali, mais ou menos, né? O início do barroco. Ele chamou atenção para essa simbologia que o bolsonarismo sempre aparece no bolsonarismo. Não sei se é de propósito. O que você acha dessas simbologias que sempre está em torno do bolsonarismo, Diogo? Eu não duvido que seja algo pensado devido ao próprio fanatismo religioso do presidente, ao modo bem personalista como ele toca a presidência, sua agenda, não só personalista, mas bem plebiscitário como ele toca a presidência, né? Fugindo um pouco do modelo tradicional de se governar. Isso não quer dizer que é bom. Até, de algum modo, isso fragiliza a nossa democracia. Quando ele se coloca acima das instituições, como o pai da nação, tenta se colocar como pai da nação, uma figura religiosa, Deus acima de tudo e de todos, enfim. Não duvido que tem essa. Eu só não entendo um pouco desse rolê religioso aí, mas eu não duvido que ele tente fazer certa alusão a esse tipo de coisa. Agora, o fato é que o Bolsonaro ele vem perdendo popularidade e ele se vê cada vez mais acuado, né, Ricardo? Ele tenta radicalizar cada vez mais o seu discurso, ele se vê perdido em alguns discursos até repetitivos, ele insiste nas fraudes eleitorais, fala até de eleição que ele nem participou, fala que houve fraude eleitoral lá em 2014 e o Aécio que participou lá desmente, que não tem nenhum indício. Aí fala que houve fraude até na eleição que ele participou e ganhou. E ele se vê acuado, se vê reduzindo cada vez mais as discussões ao qual ele pode ter razão ou que a sua base pode lhe dar certa
sustentação, e ele parece que vem radicalizando o discurso, né? Inclusive falou, se o voto não for impresso, ele não vai passar a faixa em 2022, enfim. Se mostra cada vez mais acuado e preocupado que ele não consegue governar. Isso pode, inclusive, estar refletindo na saúde dele, né? Tanto na mental como física. Nessa semana mesmo, ele foi dar uma entrevista na saída do STF e ele pediu para os jornalistas para rezarem um Pai Nosso com ele. Enfim, dá para ver que a saúde mental do presidente Bolsonaro também está um pouco debilitada. O que chamou a atenção é que ele deu a entrevista, né? Ele deu a entrevista. Falou algumas vezes que a Pai entrevista Nosso, ia acabar. Falou algumas vezes que a entrevista ia acabar, mas deu a entrevista. Mudando de assunto aqui, porque já estamos chegando ao nosso limite, que hoje o nosso caro Diogo Tavares tem uma pequena reunião daqui a pouco. Vamos falar um pouco de Cuba, que milhares de cubanos foram às ruas contra o governo, né? Devido a uma crise, supostamente, eu falo supostamente porque não temos informações claras sobre Cuba. É supostamente uma crise socioeconômica, isso sim a gente sabe que tem, né, na ilha. Mas relacionado ao Covid, a escassez de alimentos, segundo fontes, e a escassez de remédios. O governo reprimiu, né, a manifestação. Há algumas fontes dizendo que foi de forma violenta, teve vários presos, teve também uma queda da internet que a imprensa internacional especula que foi o governo que trancou a internet de lá. Diogo, essas manifestações lá em Cuba, muito se diz em jornais de esquerda, porque existem jornais de esquerda, que seria uma manifestação planejada pelos Estados Unidos. Seria essa uma manifestação planejada pelos Estados Unidos para acabar com o regime cubano? Olha, Ricardo, pensemos que a gente está falando de uma nação tão pequena, uma ilha do Caribe ali com aproximadamente 11 milhões de habitantes, que desperta tanta curiosidade, desperta tanto o assunto, né? O que faz com que isso aconteça? Cuba, basicamente, é o último bastião da Guerra Fria, né? O último sustentáculo da Guerra Fria, se mantém firme nas suas convicções, e isso, suas convicções relacionadas àquela polarização entre capitalismo e o socialismo, o comunismo. Isso desperta algumas paixões, como você falou, em setores da esquerda, em, digamos assim, meios de comunicação que se autodenominam de esquerda. É uma ilha, digamos assim, com um posicionamento estratégico ali no Caribe, fica muito próximo da costa sul dos Estados Unidos, muito próximo da Flórida. No noroeste de Cuba, fica muito próximo de Cancún, no México, alguns quilômetros, né, pelo mar. Então é uma ilha em qual se estabeleceu um modelo de sociedade, um regime muito diferente do que nós estamos habituados aqui no Ocidente, e se mantém firme com aquelas convicções do século XX, desde a queda do Muro de Berlim, né? Se mantém como um regime comunista de partido único. Enfim, o que de fato, como a gente comentou, desperta paixões. De um lado você tem a esquerda defendendo, dizendo que em Cuba o que está acontecendo é um ataque imperialista dos Estados Unidos e que tudo se resolveria em Cuba com o fim do embargo econômico. De outro lado você tem defensores ali dos Estados Unidos ou alguns críticos ferrenhos de Cuba acusando o país de ser uma ditadura que reprime as pessoas, que, né, não tem déficits horrendos de direitos humanos, enfim. E, de fato, acho que cada um... Vamos estabelecer um parâmetro aqui. Cuba é uma ditadura? Cuba é uma ditadura, e é isso que eu gostaria de chamar a atenção. Eu acho que a gente não pode passar pano para esse tipo de regime. Cuba, de fato, ela é uma ditadura que era, basicamente, ela tinha muito apoio no personalismo do Fidel Castro, e com a morte do Fidel Castro, essa ditadura ela vem perdendo apoio. Mas o interessante, Ricardo, é que Cuba ela sempre teve uma questão histórica muito complicada, que é a sua própria independência.
Então, a legitimidade do Fidel Castro estava na independência de Cuba. Então, sempre tem essa desculpa. Cuba sem o Fidel, ela seria muito frágil ao ataque imperialista dos Estados Unidos, porque Cuba sempre teve dificuldade, né, em manter-se independente. Então, a Revolução Cubana traz isso, esse sentimento aos cubanos. Somos independentes. O cubano tem o costume de fazer esse sinalzinho assim, acá não. Aqui não vão montar cavalos na gente. Então, eles têm esse processo que, com eles, ele é muito, muito forte no imaginário do povo cubano. Né? Então, de fato, a Revolução Cubana trouxe independência ao país e ela se manteve na personalidade do Fidel Castro e financiada pela União Soviética. Eu já vi muitas coisas sobre o Fidel que, inclusive, questionam se de fato ele era comunista ou se ele é um comunista sempre. Porque, de um momento, ele foi comunista, ali manteve relações com a União Soviética e isso fazia com que ele, por exemplo, excluísse, inclusive, a Igreja Católica da vida social de Cuba. E nos anos 90, com a queda do Muro de Berlim, ele reaproxima a Igreja Católica do seu regime. Então, o Fidel Castro mesmo, ele era um líder de muitas contradições e ele personificou na sua figura a Revolução Cubana e isso, é claro, com a sua morte, geraria problemas. Se o regime está personificado em uma figura, essa figura morre, é claro que as crises de legitimidade vão surgir. Então, o irmão dele assumiu, o Raul Castro assume a liderança do país, a presidência, a gente pode chamar assim, e depois há um processo de discussão de uma reabertura política, na qual o secretário do Partido Comunista, lá, o Miguel Dias-Canel, assume a liderança do país e se anuncia uma abertura econômica gradual. Mas isso não aconteceu, os caras são muito ortodoxos, muito ortodoxos. Aí vem os problemas. Então, beleza, a Revolução libertou Cuba e tudo mais, mas o regime ele é cheio de problemas de fato. Cuba hoje vive uma crise econômica, uma crise sanitária devido às questões da Covid, uma escassez de alimentos, como você falou aqui, mas também tem problemas de perseguição política, tem problemas de direitos humanos, da garantia de direitos básicos. Então, algumas pessoas falam assim, mas Cuba tem um sistema de educação e de saúde muito bom. Beleza, ótimo. Isso é uma das coisas que a gente pode bater palmas para Cuba, mas e o resto? Né? Então, eu acho que o que podia acontecer, sabe, Ricardo, até para a gente ver o mesmo que pode acontecer, que daí tem o lado dos Estados Unidos também. A manutenção do embargo pelos Estados Unidos até serve como uma desculpa para o regime de Partido Único, para o Partido Comunista Cubano, como se fosse a única Cuba. Mas a economia é um negócio muito complexo, cara. Não é uma variável apenas que torna uma economia um país empobrecido. Então a gente podia ver, por exemplo, se os Estados Unidos deixar também a sua ortodoxia, saiu dessa Guerra Fria também, se sem um embargo Cuba se desenvolveria. Né? Eu já vi estudos que mostram que não é só o embargo que faz com que Cuba se mantenha nessa situação. E por outro lado também, os Estados Unidos, eles, principalmente ali na Flórida, eles patrocinam esses grupos de extrema-direita anticastristas, que é base eleitoral dos republicanos na Flórida. Então, tem vários problemas ali, não tem santo nessa história, né? E a gente, às vezes, acaba um pouco com paixões comprando dos lados e também um pouco de saudosismo com um modelo de sociedade que não deu certo. A União Soviética foi um exemplo muito frustrado do comunismo real, do socialismo real. E Cuba vem se mantendo nessa ortodoxia que, enfim, não tem mais como se sustentar. Exatamente. É interessante que você começou a falar Fidel aí, apareceu muito coração. Não sei porquê, hein? Eu não sei porquê, mas apareceu vários corações. Diogo, é importante ressaltar essa parte que você falou que Cuba é uma ditadura, né? Porque apesar de não termos tanta informação e por não ter tanto, e é um reflexo, né? Não temos tanta informação porque é justamente uma ditadura. Os meios de comunicação são estatais e os jornalistas que estavam lá foram presos, os que estavam cobrindo as manifestações. Então,
faz análises de acordo com o que a gente tem, que a gente conhece. Mas a gente vê muita análise oportunista também, né? Querendo As pessoas puxar. costumam falar assim, mas em Cuba as pessoas votam. O fato de ter eleições num país não torna um país democrático. Tem eleições no Irã, tem eleições na Arábia Saudita. Isso não torna esses países democráticos. Eu acho que... Cuba é uma ditadura por vários fatores. A gente tem lá perseguição política, como você falou, não temos uma imprensa livre. Nós não temos competição política, não há um partido de oposição, não há espaço para participação de grande parte da população e também para livre organização de pensamento político que sejam contrários, por exemplo, ao regime. Então você não tem oposição, não tem como fazer críticas ao regime. É um regime que é conhecido por ser altamente militarizado. Ele não é explícito, mas ele é militarizado. O próprio Fidel Castro andava com uniforme militar para cima e para baixo, ou quando não estava com o agasalho da Adidas, estava com um uniforme militar, né? Exato. E, né, enfim, não há liberdade de imprensa, uma coisa essencial para as democracias. Enfim, o contraditório não tem vez, não tem voz. Eu acho que Cuba poderia ter aproveitado esse momento de desvencilhamento do personalismo castrista para ter se desenvolvido. Então, já que não vai ter uma abertura política, que pudesse desenvolver economicamente no modelo parecido com o da China, ou um modelo parecido com o do Vietnã, que são regimes de partido único, mas tem uma espécie de capitalismo de Estado, né? É claro que o embargo atrapalha muito nessas questões, mas já poderia ter pensado um pouco, saído um pouco da ortodoxia marxista e ter pensado nessas alternativas. O país vem se desindustrializando nos últimos anos, problemas econômicos enfrentados principalmente por conta da sua parceria com a Venezuela. O país, a sua base energética é o petróleo, então a Venezuela, quando entrou em crise, ele não conseguia mais abastecer Cuba, então Cuba vive uma série de apagões, isso atrapalha na própria indústria, né? Porque a indústria precisa de energia. Agora, com a pandemia, houve problema no setor de turismo, com essa pequena abertura, algumas empresas espanholas tinham entrado no país para tentar fomentar o turismo e agora na pandemia elas acabaram saindo. Com poucos incentivos fiscais, elas também deixaram. As poucas empresas privadas que abriram no país acabaram, não tem muito incentivo, é muito difícil você tocar. O próprio Estado desincentiva esse tipo de coisa. Exige-se, inclusive, que o setor privado tenha salários maiores que o estatal. Aí o Estado vai lá, ergue os seus salários e acaba que não consegue, a iniciativa privada não consegue manter os salários dos seus funcionários. Então, nessa própria abertura, o próprio Estado vem impondo dificuldades tremendas para uma economia mais diversificada em Cuba. Exatamente. Agora são 8h48. Agora vamos para dicas culturais e vamos prometer aqui para o pessoal que semana que vem vamos trazer especialistas na CPI para a gente abrir essa selva, toda a burocracia que tem em volta da CPI que a gente vem debatendo aqui meio superficialmente. Vamos dedicar o programa da sexta-feira. O Diogo convidou uma cientista política. E, Diogo, eu convidei um mestre em direito para falar da parte judicial. Bacana. Então vamos ter 2 convidados aqui para falar da CPI. E vou passar para a dica cultural para a gente já finalizando por aqui, Diogo. A minha dica cultural eu acho que eu até já tinha feito, mas eu vou repeti-la, porque o momento é muito propício, que é um documentário chamado Cuba e o Cameraman, que está disponível na Netflix. Ela foi escrita e dirigida por um cineasta bastante famoso dos Estados Unidos chamado John Alpert. O John, ele começou a visitar Cuba na década de 70 e ele, enfim, filmou ali, tem registros de mais de 1.000 horas. O documentário é fruto de edições de mais de 1.000 horas de imagens e bastante longitudinais sobre Cuba. Ele acompanha Cuba dos anos 70 até a morte do Fidel Castro. E ele começa ali nos anos 70 com todo o seu entusiasmo com o regime. Ele, como um nova-iorquino que tinha algumas visões socialistas, começa o documentário com todo o seu entusiasmo sobre o regime e vai conhecendo tudo por dentro, vai
vendo o momento bom entre os anos 70 e 80, a crise ferrenha vivida dos anos 90, e também conhece e participa e vê ali esse momento de abertura política que começa a acontecer com a morte do Fidel. Um documentário bem interessante que mostra todas as contradições do regime, o que teve de bom, o que teve de ruim, com a importância da imprensa livre, né, Ricardo, que a gente chama a atenção aqui. Quando a gente tem liberdade para ir lá e ver e apurar os fatos, e conversar com as pessoas que são que sofrem com os resultados políticos ou que são beneficiados com resultados políticos, a gente consegue de fato saber o que acontece sem paixões. E tem uma outra dica também, que é uma série espanhola que foi gravada em Cuba, que se chama Quatro Estações em Havana, que é uma série policial bem interessante, que retrata um policial cubano nos anos 90 e alguns mistérios ali de investigações. É uma série bem, bem interessante. Então, as duas séries, repetindo só para a galera que está acompanhando aí. A primeira documentário, Cuba e o Cameraman, na Netflix. E a segunda também disponível na Netflix, Quatro Estações em Havana. Cameraman em espanhol, é cameraman, Diogo? Cara, boa pergunta. Agora você me pegou. É Cameraman. O Entre Fatos dessa sexta-feira vai ficando por aqui. Semana que vem traremos o pessoal para falar sobre a CPI da Covid. Muito obrigado para você que acompanhou a gente até agora. Se tiver falha no áudio, desculpe. Batuques na parede, desculpe. Estamos em home office. E sempre temos os batuques na parede, o cachorro latindo, o vizinho batendo um prego. É aquela doideira, né, Diogo? É isso aí. Para você que está acompanhando a gente também, segunda-feira, Política e Elas, às 18 horas. Diogo Tavares, eu não vou dizer últimas palavras, porque é estranho, né? Considerações finais. Despedida, morte, esse negócio de últimas palavras é estranho mesmo. Mas obrigado mais uma vez pela conversa, pela sua paciência. Hoje estou um pouco mais cansado aqui, semana foi dura. Mas na sexta que vem a gente chama mais pessoas aí para um bate-papo um pouco mais dinâmico, falar de CPI e outros assuntos. E obrigado a você que acompanhou a gente. Sexta-feira é puxado. E você que ficou com a gente até o final, muito obrigado por ficar aí aguentando o nosso bate-papo. Compartilhe essa live com o pessoal, com seus amigos que gostam de política, que querem saber um pouco mais. Hoje falamos sobre Cuba, falamos sobre internamento do Bolsonaro e a simbologia da foto, o superfundo eleitoral e os pitacos sobre a CPI da Covid. Diogo, obrigado mais uma vez. Valeu, Ricardo. Bom final de semana para você nessa Curitiba fria aqui que está nos surpreendendo de novo. Um final de semana agasalhado para todos. Quem puder, fique em casa. Exatamente. Obrigado a você que acompanhou a gente até agora. Acompanhem o Diário de Curitiba nas redes sociais, no nosso site, diariodecuritiba.com, também no Facebook. É só clicar e digitar Diário de Curitiba, jornalismo independente, ético, plural e democrático. Se puder, fique em casa, pessoal. Um abraço e um bom final de semana. Um abraço. Tchau, tchau.